Olha isso. Se não for, a gente pode tentar mandar a outra pessoa apresentar, né? Isso. Mas acho que vai aparecer aqui agora. Pode ser. Pode ser. Tainá, você pode me mandar também a apresentação e eu posso compartilhar. Tá, só vou tentar aqui a última vez. Tá bom, perfeito, sem problemas. Gente, eu vou sair da chamada e entro de novo. O meu Teams está travando. Sem problemas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o caminho inverso, né? Posso começar daqui, e aí depois a Tainá talvez traz esse contexto, porque ela ia fazer uma contextualização mais ampla, né, da estruturação, assim, de direitos humanos. Agora foi aqui. Pois é. Aqui também. Tá compartilhando em tela cheia para vocês? Aqui não tá em tela cheia ainda. Aqui também não, mas dá para ler. Tá. É que realmente tá difícil a situação, viu, gente? Mas fica tranquila, Tainá. O projeto é assim mesmo, a gente... Não se preocupe com tela cheia, tá dando para ler perfeitamente. Perfeito. E reunião online é assim mesmo, né? Sempre dá um probleminha. Eu vou passando, então, aqui, vou iniciar a fala para não atrasar muito. Bom, gente, boa tarde novamente. Posso fazer uma sugestão para você tentar? Você me permite? Claro. O meu, às vezes, acontece isso. Se você colocar o PPT, os slides em modo apresentação, apresentar slides, aí ele costuma ir. Veja se então, eu estava colocando justamente isso, e aí eu não consigo clicar na opção de compartilhar a tela. Ai, caramba. Então, realmente, eu não sei o que está acontecendo, mas está só subindo assim. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá bom, então. Era só uma tentativa. Perfeitamente. Bom, de qualquer maneira, aí a Luísa envia para vocês depois, vocês podem olhar com mais calma também. Eu vou ser bem breve, na verdade, gente. Eu vou iniciar aqui a fala numa perspectiva maior dos direitos humanos do poder público, né, que perpassa por diversas legislações e institui os direitos humanos através da Constituição e com a participação popular. Então, a primeira coisa que eu trago é a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos em 1997, né? Ela é criada dentro de uma estrutura do Ministério da Justiça, como uma forma de substituir a então Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, né, do âmbito federal. E a partir disso, o que ela tinha como objetivo, né? Era coordenar e gerenciar, né, acompanhar a execução do Programa Nacional de Direitos Humanos, que eu vou falar mais à frente sobre o programa, promover a cooperação com organismos internacionais e coordenar a escolha de entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, né? O Prêmio Nacional de Direitos Humanos existe há um bom tempo, ele foi feito mais ou menos na mesma época, ali na década de 90, e basicamente... Eles pagam o prêmio? Oi? Eles pagam esse prêmio? Sim, mas aí existe um porém, né? Se você entrar hoje em dia no site do governo federal, não tem nada sobre o prêmio atualmente, mas até 2018 tinha dados referente ao Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Tá? Ele existiu por muitos anos, eu não sei o que ocorreu, mas no site, até um tempo atrás, quando eu verifiquei, né, nesse ano, ele não aparecia essa premiação e nem que iria ocorrer, né, nesse ano. Então, se vocês forem procurar, talvez vocês não encontrem no site do governo federal, mas até então tinha, né, tem nos outros anos. E a partir disso, ele basicamente vai coordenar esse tipo de estrutura, vai começar a ter maiores competências, né, no sentido de ampliação. E aí, em 1999, é criada a Secretaria do Estado de Direitos Humanos, justamente dentro da atribuição do Ministério do Estado, né, com essa prerrogativa de reuniões, enfim, de ampliar o debate no Estado de São Paulo acerca dos direitos humanos.
E é importante lembrar que esse contexto aqui da década de 90 é um contexto em que, internacionalmente, existe uma discussão muito grande acerca das questões ambientais e das questões de direitos humanos. É um momento em que o mundo passa a olhar com mais sensibilidade para a temática e trazer mais discussões sobre a pauta. Bom, seguindo para o próximo, aí aqui a gente tem a criação, né, em 2002, a criação da Secretaria do Estado dos Direitos da Mulher. Ela acaba abarcando uma série de competências que também dentro do Ministério da Justiça, né, e justamente focada numa perspectiva do direito da mulher. É importante ressaltar que determinadas temáticas ao longo da história, elas necessitaram de um olhar mais aprofundado em relação à temática, né? Por se tratar de grupos de maior vulnerabilidade. Então, a gente tem isso com a questão da mulher, a gente tem isso com a questão de políticas para a promoção da igualdade racial e assim por diante. Então, aqui embaixo eu até trouxe o exemplo, em 2003 é criada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e também é criada aqui a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, justamente nessa perspectiva de trazer um olhar mais aprofundado sobre temáticas que, obviamente, são de direitos humanos, mas que precisam de uma atenção de políticas públicas. E aí, nesse quadradinho amarelo, foi só mais para ressaltar para vocês que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ela foi criada, né, como aqui diz, pela Lei 10.683, em 2003, é o órgão da Presidência da República que tem por atribuição articular e implementar as políticas voltadas para a promoção de implementação dos direitos humanos. Essa Secretaria Especial, atualmente, é o que conhecemos hoje como Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Bom, aí, partindo para o próximo tópico, né, os direitos humanos enquanto lei. Lembra lá no começo eu falei para vocês da questão do Programa Nacional, né, de Direitos Humanos? E aí existem 3 programas nacionais de direitos humanos, né? Justamente, de novo, nessa perspectiva de que o mundo olhava com um olhar mais sensível para as questões de direitos humanos, reconhecendo a necessidade de trazer políticas e reafirmar os direitos humanos na sociedade. Então, em 1996, a gente tem a criação do primeiro programa, né, que se inicia todas essas discussões. Ele é elaborado pelo Ministério da Justiça, em conjunto com diversas organizações da sociedade civil. É importante ressaltar, por exemplo, que no primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ele teve um debate, né, do que eles chamam de um debate... Então, só respondendo à pergunta, eu estou com problemas para compartilhar a tela, e aí não está ficando em tela cheia, gente. Eu estava tentando aqui, mas realmente o meu time está com problema, mas essa apresentação vai ser passada para vocês depois. Peço até desculpas se está muito pequeno, mas aí vocês vão ter acesso a esse material, tá bom? Tudo bem? Posso continuar? Mais alguma dúvida? Perfeito, pode continuar assim, Tainá. Tranquilo. Então, o PNDH, né, criado partindo da discussão lá na década de 90, ele foi um dos que trouxe um maior debate democrático. E por que isso? Porque o debate não ocorreu só em instâncias políticas, né, em instâncias públicas. Ele perpassou através de uma participação social muito forte, com a participação de organizações da sociedade civil. Então, teve debates de todos os lados. Teve ONGs participando, teve organizações da sociedade civil e o poder público, né, quanto órgão que ia reger todo aquele programa, elaboram e debatem por um bom tempo tudo que o programa deveria abarcar. Então, a partir disso, ele tem um caráter administrativo, legislativo e, como diz, político-cultural. Então, o PNDH, ele basicamente vem nessa perspectiva, né? De novo, lembrando que nesse período, né, da década de 90, as discussões estavam mais afloradas e o Brasil, inclusive, foi um dos protagonistas no cenário internacional referente a esse tipo de debate e discussão sobre os direitos humanos e meio ambiente também. Partindo para o próximo, então, posteriormente, a gente tem o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos.
vem em 2002 como uma espécie de atualização, né? A gente sabe que os direitos humanos, ele é universal, transversal, enfim, ele perpassa por todas as temáticas, discussões, ser inerente a todas as pessoas, independente de quem seja. Seguindo essa perspectiva, ele também é mutável, né? Porque a gente, cada vez mais que estuda, analisa e está ali participando, a gente percebe que tem determinadas vulnerabilidades que têm que ser, né, acrescentadas a esses debates de políticas públicas. Então, a partir disso, o PNDH de 2002, ele vem nessa perspectiva mesmo só de incorporar coisas que deixou de fazer no primeiro programa. Então, está aqui, né? Incorporou as ações específicas no campo da garantia de direito à educação, à saúde, previdência, assistência social e sensibilização de toda a sociedade brasileira com vistas à construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. É importante lembrar que o Programa Nacional, não só quanto lei e política pública, né, para um sentido legal da coisa, ele tinha a intenção justamente de consolidar o discurso e propagar literalmente a palavra dos direitos humanos como algo que seja cultural nosso, a ponto de praticar todos os dias, sem desrespeitar, discriminar e tudo mais. E aí a gente aqui parte para o terceiro programa e último, né, que teve a atualização no ano de 2009. E aí ele vem um pouco diferente, na mesma perspectiva de consolidar coisas que os outros dois não abarcaram, né, não contemplaram, de discussão e de temáticas. Então, a partir disso, o PNDH3, ele, como está aqui, é instituído pelo Decreto 7.037, de 2009, e aí ele tem eixos orientadores. E eu vou explicar brevemente o que cada eixo orientador pretendeu nas suas discussões, que, de novo, esse terceiro, como todos os outros, foi muito democrático as discussões, inclusive durante muitos meses, para realmente montar um programa completo que pudesse, enfim, contemplar diversas áreas dos direitos humanos sem deixar ninguém de fora. Então, a partir disso, a gente tem aqui, né, o eixo 1, que ele fala sobre interação democrática entre Estado e sociedade civil. Os títulos são um pouco autointuitivos, né? Então, ele justamente vem nesse princípio de nortear os direitos humanos através das políticas públicas, né? Então, ter essa questão de interação democrática, o fortalecimento da democracia participativa, o próprio nome diz, né, que é o Estado e sociedade civil. Então, esse eixo orientador, ele tenta trazer pontos, e, claro, dentro de cada eixo, vocês vão encontrar vários pontos. Inclusive, eu posso mandar para a Luísa, para ela mandar para vocês, o PDF desse terceiro programa, que é o que atualmente o governo se baseia para, enfim, pensar em políticas públicas e se basear nas questões norteadoras de direitos humanos, mas eu posso estar enviando depois o PDF desse arquivo para vocês, que ele é bem completo e tem vários pontos muito interessantes que a gente pode se basear para criar projetos e pensar em políticas que possam dar uma maior assistência. Então, esse eixo 1, ele vem nessa perspectiva de concretizar, né, uma participação social e um diálogo democrático, né? O eixo orientador 2, ele fala sobre desenvolvimento e direitos humanos. O que seria isso, né? Ele fala sobre um desenvolvimento sustentável, justamente pensar não só no presente, mas no futuro, de como, enfim, a gente vai estar vivendo com recursos, ter uma inclusão socioeconômica, ter uma inclusão cultural, pensando nessa perspectiva de sustentabilidade, de cuidar, né, do ambiente em que a gente vive, não só nessa perspectiva, não só uma sustentabilidade ambiental, mas uma sustentabilidade econômica também, de bem-estar, de viver bem. No eixo 3, ele fala sobre universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Então, ele fala dessa questão da garantia de direitos humanos de forma universal e plena. O que quer dizer isso, né? Ele justamente fala da questão de moradia, de alimentação, do sistema de saúde, essas ampliações de sistemas que consigam dar não é a palavra, não é assessoria, né, mas uma assistência à população ali, né. Afinal, todo mundo aqui paga impostos e o mínimo que a gente tem que ter de retorno do governo
maneiras mínimas de sobreviver, de viver bem, né? De conseguir trabalhar, de conseguir pagar um aluguel, de conseguir, quando eu ficar doente, conseguir ir a um posto de saúde sem precisar pagar uma taxa a mais ali por estar utilizando determinado tipo de equipamento, o próprio SAMU, enfim. São esses tipos de coisa que esse eixo tenta trazer, né? A garantia desses direitos e da ampliação e fortalecimento desses direitos. O eixo 4, a gente tem sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Então, é basicamente a democratização e a modernização do sistema de segurança pública, né? Então, a questão do combate à violência institucional, a modernização da gestão, a promoção dos direitos humanos aos profissionais de segurança, né? É sempre importante lembrar que os profissionais de segurança, né, policiais militares, o próprio, enfim, até o Exército, a própria GCM, elas precisam trabalhar e fomentar essa questão de uma formação mais sensibilizada em saber lidar melhor com o público. Afinal, eles estão ali na ponta diariamente, convivem com pessoas de inúmeros jeitos, pensamentos, e precisa ter um olhar de direitos humanos, de cuidado e respeito com o próximo. Então, esse eixo ele tenta trazer isso, né? A questão do fortalecimento de formações, inclusive, para esses agentes de segurança pública, para trazer esse olhar mais sensibilizado. Além da transparência, mas eu acho que transparência perpassa por tudo, é uma coisa que o governo, como um todo, né, quando a gente fala de governo, a gente está falando do Estado em geral, não de um partido específico, tem que ter uma transparência com a população de gastos públicos, de investimento e de valorização da população naquele ambiente. O eixo 5, a gente tem a questão da educação e cultura em direitos humanos, então a gente, inclusive esse eixo perpassa aqui pela coordenação de educação em direitos humanos. É justamente trazer, através da educação, o olhar de direitos humanos, a sensibilização dos direitos humanos, uma cultura de direitos humanos, né? A gente fala tanto, por exemplo, sei lá, de cultura do estupro ou cultura do machismo, porque são coisas inerentes que são praticadas sem a gente nem perceber. A cultura dos direitos humanos tem que estar inerente também a nós. A gente tem sempre que praticar, mesmo não percebendo, né? Aquele respeito mútuo, aquele convívio saudável, mesmo que sejamos diferentes, né? Mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, é importante ter essa cultura de direitos humanos e respeitar a existência do outro. E aí aqui no eixo 6, a gente tem a questão do direito à memória e à verdade, que trabalha especificamente com a pauta do período da ditadura militar que iniciou em 1964, quase 20 anos, aí, um pouco mais de 20 anos de ditadura, e todo o apagamento histórico, torturas e violação do Estado para com a população. Então, esse último tópico, ele tenta resgatar essa questão de preservar essa memória e que seja uma memória verdadeira, né? Não falaciosa. Então, que seja uma memória que, enfim, seja utilizada como instrumento de não se repetir, né? E bom, dentro de cada tópico desses, vocês vão encontrar 1 bilhão de tópicos dentro disso, porque o programa, ele é muito extenso, ele é realmente muito completo, e dentro de cada eixo orientador vocês vão ver diversas pautas que eles tentam direcionar possíveis políticas públicas, né? E aí, é só uma curiosidade, o terceiro programa, ele sofreu muita polêmica durante a sua concepção, porque dentro desses eixos, como eu disse, vocês vão ver vários pontos, ele trouxe a questão da descriminalização do aborto, o combate não é nem combate, né? É tentar trazer a questão da não religião em espaços públicos. Então, por exemplo, a gente sabe que tem 1 bilhão de religião, então, sei lá, seria a mesma coisa que instituir que o Alcorão tem que ficar em cada local, sendo que tem outras religiões, entendeu? Então, é mais nesse sentido de respeitar e da questão da liberdade religiosa, respeitando, inclusive, a questão constitucional de laicidade do Estado. Então, ele trouxe algumas polêmicas nesse sentido, em assuntos que geram polêmica dentro da sociedade, né? Porque um concorda, outro discorda, e cada um tem o seu ponto de vista e sua vivência em relação àquilo. Mas é sempre importante manter o debate saudável. E aí, é basicamente isso o programa. Passando para o próximo tópico, aí eu só quis trazer alguns exemplos, enfim, de leis que existem em relação à assistência de direitos humanos. A gente sabe que tem muito a que melhorar. Vocês
inclusive, sabem mais, talvez até mais que eu, que estão na ponta, que convivem com isso no dia a dia, sabem o quanto que as leis e as políticas públicas precisam ser melhoradas para, de fato, dar uma assistência plena à população. Mas eu acredito que a gente sempre tem que começar por um lugar, né? Então, aqui alguns exemplos de leis protetivas é a própria Lei Maria da Penha, que vem nessa concepção de dar uma assistência maior a mulheres que sofrem violência doméstica, né? Lembrando que a violência doméstica não necessariamente vem diretamente do marido, o que, na verdade, a maioria dos casos são, né? Pelo menos em número, mas existem diversas formas de sofrer violência doméstica, às vezes pode ser por parte do pai, pode ser por parte do irmão, de tio, e normalmente essa violência ocorre com a mulher, né? A violência, no geral, ela ocorre com a humanidade, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe que tem grupos em maior vulnerabilidade. A gente sabe grupos que são colocados como inferiores. Não acredito nisso, mas estou colocando aqui para vocês como existe essa perspectiva, né, preconceituosa, inclusive, né, de sempre diminuir determinado grupo. E aí, a partir disso, você cria sistemas de opressão em relação àquele grupo. Então, as leis, elas vêm nessa perspectiva de dar uma assistência e não deixar aquele grupo em tamanha vulnerabilidade, né? A gente sabe que ainda acontece muito. Outro exemplo, a gente tem o próprio ECA, que, enfim, o Brasil se não for o único, é um dos únicos que tem, de fato, um regimento completo em relação à assistência para com os adolescentes e crianças no Brasil inteiro. Então, né, em combate à questão do trabalho infantil, da exploração sexual infantil, e, enfim, é bem importante, eu acho que são coisas que perpassam qualquer área e qualquer tema que a gente tem que olhar com cuidado. Aí a gente tem o Estatuto de Igualdade Racial, temos o Estatuto do Idoso, e também tem aqui a Lei do Feminicídio, que ela é bem recente, né, de 2015, como vocês podem ver aqui, e aí é justamente a questão da alteração do Código Penal para incluir uma modalidade de homicídio qualificado. E aí o que seria esse feminicídio? Esse feminicídio é a morte de uma mulher, né, é o assassinato de uma mulher, não porque ela estava em um local de risco e foi assaltada e o tiro, enfim, catou ela e ela morreu. Não, ela foi morta porque ela era mulher, ela estava numa posição onde o outro viu que ela era inferior e podia fazer o que quiser com aquele corpo. Então, normalmente isso parte de namorados, de maridos, de pais, de tios, né? E normalmente acontece justamente isso. A lei do feminicídio, ela vem para equiparar e trazer dados de que a mulher não morre como qualquer homicídio, ela morre por ser mulher, né? Uma questão específica de gênero. E aí, eu já estou acabando, tá? Não sei como que está meu tempo, mas aqui a questão dos direitos humanos na cidade. Então, em 2002, a gente tem aqui a Comissão Municipal de Direitos Humanos, que é instituída pela Lei 13.292. Ela, inclusive, foi a primeira comissão da América Latina voltada para as discussões e ampliações de políticas públicas voltadas numa perspectiva de direitos humanos, justamente para discutir a pauta, né? Então, ela vem com esse objetivo de promoção da defesa dos direitos humanos, mediante as ações preventivas, corretivas, reparadoras dentro de sua competência. Nesse sentido, baseado nisso, né, a gente tem aqui a construção da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que ela é criada em 2013, e aí eu só trouxe aqui 3 pontos norteadores que a Secretaria atende, o que seria a sua competência, né? Então, a questão aqui de formulação de políticas públicas de promoção de defesa dos direitos humanos e de cidadania, coordenar a política municipal de direitos humanos com a participação social, né, com os grupos, organizações sociais para discutir a pauta e participar disso democraticamente, articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a promoção de defesa dos direitos humanos. E aí aqui uma breve atuação do que a Secretaria tem, e aí meu negócio travou aqui. A atuação: elaborar projetos e programas que promovam a construção de uma sociedade mais justa, estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, porque uma cultura de direitos humanos nessa perspectiva não se faz sozinha, né? Não é só a instância pública e não é só a instância privada, nem só a sociedade civil, é um conjunto de todos em um único objetivo, né? Que é o fortalecimento e a proteção dos direitos humanos. E aí exercer atribuições correlatas e complementares da área. E aí, por fim, eu deixo aqui para vocês uma reflexão, que no caso são 2 frases que normalmente a gente escuta,
né, que é porque ainda ouvimos que na minha época se ensinava pelo chinelo, aí perpassando uma questão de violência, inclusive, que às vezes traz resquícios, né, e traumas psicológicos na vida adulta. E aí outra coisa é, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que todo mundo já escutou essa. E aí eu só queria deixar essas duas frases para vocês refletirem como a nossa cultura não está ainda implementada diretamente com uma visão de direitos humanos, que a gente ainda reproduz violências, reproduz discursos que ferem o próximo. É só isso, gente. Muito obrigada. Espero que eu não tenha estourado muito tempo. E qualquer dúvida, vocês podem, enfim, ficar à vontade. Muito obrigada. Obrigada a você, Tainá. Foi ótima apresentação. Amanda, não sei se você quer apresentar logo em seguida ou se a gente abre para... Acho que é melhor a gente abrir no final, né? Quando vocês duas tiverem apresentado. Pode ser, mas acho que eu posso entrar agora e aí a gente deixa um espaço maior no final para todo mundo trazer as questões. Porque talvez eu fale coisas que estão relacionadas com o que a Tainá trouxe também, né? Perfeito. Tá, perfeito. Eu vou projetar aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Opa. Estamos sim. Eu pelo menos estou vendo. Eu coloquei em tela cheia, vamos ver se dá certo, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da... Deixa eu colocar meu vídeo, né? Que aí vocês me veem pequenininha, pelo menos aqui no canto. Bom, eu vou falar um pouquinho, aproveitando a esteira aí da Tainá, sobre a construção da política de direitos humanos e a institucionalização da secretaria. A secretaria, como ela falou, ela foi criada a partir da Comissão Municipal de Direitos Humanos. Então, em 2002, considerando todo aquele histórico que ela trouxe em âmbito federal, com a criação dos Planos Nacionais de Direitos Humanos, a própria criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, começa a haver uma movimentação nos municípios também. Em São Paulo, então, em 2002, cria-se essa comissão para começar a debater o tema aqui no município, e a partir dessa estrutura, em 2013, e da secretaria, então chamada, né, de participação e parceria, a gente tem constituída a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, instituída também pela Lei 15.764, que criou não só a Secretaria de Direitos Humanos, mas também a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, dando um status maior para esses temas, até lembrando um pouco do que a Tainá falou no início, né, que via-se que alguns temas precisavam de um enfoque um pouco maior. Em 2017, com a mudança de gestão, a gente tem a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, elas se tornam coordenações dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e a gente tem institucionalizado o que a Secretaria hoje, né? Que são todas as pautas ali de direitos ou de reivindicações de populações específicas dentro desse nosso guarda-chuva. De 2018 para cá, aconteceram algumas mudanças, então, por exemplo, mesmo que estivessem aqui dentro da Secretaria de Direitos Humanos, as pautas de mulheres e igualdade racial ganharam um outro status, e mais recentemente, em 2020, a gente teve a criação da Coordenação de Povos Indígenas, que antes ficavam no escopo de promoção da igualdade racial, sempre na intenção de tentar, reconhecendo as especificidades, né, o que é mais específico de cada grupo, conseguir atender e produzir políticas mais atentas para essas necessidades e para ofertar o que é necessário para cada um deles, né, na sua diversidade. Aqui eu trouxe um pouco de como que é a estrutura da secretaria hoje. Então, a gente tem o gabinete do secretário, né, da secretária, no caso, junto a áreas meio, né, assessoria jurídica, assessoria técnica, e a gente tem o coração da secretaria, que são as coordenações temáticas e a coordenadoria de promoção e defesa de direitos humanos. Aqui, nessa parte azulzinha, que a gente tem todas as pautas que a gente trabalha atualmente. Então, políticas para a população LGBT,
políticas de promoção da igualdade racial para mulheres, crianças e adolescentes, a coordenação de políticas para imigrantes e promoção do trabalho decente, que aí vai trabalhar questões relativas ao combate ao trabalho escravo, a coordenação de políticas para a pessoa idosa, de políticas sobre drogas, políticas para a juventude, políticas para a população em situação de rua, e mais recentemente a coordenação de povos indígenas aqui embaixo. Além de serviços específicos, né, aqui vinculados à Coordenadoria de Promoção e Defesa, que são a Ouvidoria de Direitos Humanos, que funciona ali no centro também, perto da Secretaria, o Serviço de Localização Familiar e de Desaparecidos, que aí atua no âmbito dessa divisão de localização familiar aqui, o Departamento de Educação e Direitos Humanos, que é quem articula essas atividades como a que a gente está agora, né, de formação e Amanda, divulgação. desculpa te interromper, mas Sim. eu acho que a sua apresentação travou no histórico. Jura? A gente não tá vendo o slide de estrutura. Eita! Que estranho. Isso, agora a gente tá vendo. Perfeito, desculpa, viu? Imagina, ainda bem que você falou. Vocês estão vendo? Porque aí vai ficar muito pequenininho, que eu acho que não tá... Eu tô vendo bem direitinho aqui. Tá, então beleza. Então, aqui o que eu estava falando são todas as temáticas que a Secretaria atua, além das áreas meio que a gente tem vinculadas também, planejamento, que é a área que eu faço parte, e a Coordenadoria de Administração e Finanças, que cuida do orçamento, que cuida da manutenção dos contratos da Secretaria, esse tipo de coisa. E aí, outro braço importante da Secretaria são os conselhos e comitês, os espaços de participação social que a gente tem, como o Comitê Pop Rua, por exemplo, além de outros, né? O CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Políticas para as Mulheres, de Juventude. Cada uma das pautas, em geral, tem algum conselho vinculado que é para a gente poder ouvir a população, poder ouvir os representantes sobre como a política pode ser feita. E algum dele funciona? Oi? Algum dele funciona? Acho que a gente está nesse espaço aqui justamente para tentar fortalecer, né, esses grupos. Então, enfim. Então, além desses conselhos, a gente tem os fundos vinculados à secretaria. Então, a gente tem o FUNCAD, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, e o FIMID, que é o Fundo de Políticas para a Pessoa Idosa, que a ideia é que são fundos, né, que recebem recursos da população em geral, por exemplo, com abate do imposto de renda e esse tipo de coisa, para realizar projetos de interesse daquele público. Então, projetos para criança e adolescente, projetos para o idoso, normalmente, anualmente ou bianualmente, a gente tem editais, por exemplo, lançados para que esses fundos financiem projetos apresentados pela sociedade civil. Enfim, essa é a estrutura básica da secretaria, né? A gente atua dessa forma pensando que a gente tem uma missão que é de, como a Tainá, resgatando um pouquinho o que ela falou também, que é de coordenar a política municipal de direitos humanos, né? Além disso, formular e articular, porque isso não está institucionalizado da forma como deveria, mas fazer isso sempre de uma forma transversal, né, passando por todos os temas, porque a gente não vai como uma pasta da prefeitura, uma secretaria só, resolver todos os problemas de direitos humanos, de direitos de acesso a outros serviços, como educação, saúde. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma transversal, passando por todos esses temas, ao mesmo tempo, de uma forma que a gente chama interseccional, que é olhando para as pessoas, entendendo que várias das vulnerabilidades ou várias das nossas temáticas podem fazer com que uma pessoa seja vulnerável ao mesmo tempo. Então, ela pode ser uma mulher em situação de rua, negra, lésbica, e aí são várias as vulnerabilidades que a atingem, e por isso a gente tem que considerar isso. Não dá para resolver uma questão e deixar outra de lado, né? E fazer isso sempre de forma muito participativa, que é através dos nossos conselhos, tentando fortalecer esses espaços sempre que necessário e trazendo-os para o debate, para a produção das políticas, considerando a diversidade,
a promoção e defesa de direitos como um meio, né, para tudo isso, e buscando gerar benefícios para a população em geral, mas especialmente para esses grupos que estão em situação de vulnerabilidade. E a nossa visão é ser reconhecido por isso, de alguma forma conseguir fortalecer todas essas instâncias e implementar políticas e conseguir ser essa referência local e global na realização dessas ações. Bom, então, se a gente for entender a atuação da Secretaria, é possível separar nesses dois eixos aqui principais que eu trouxe para vocês. A gente tem um eixo de defesa de direitos e um eixo de promoção de direitos. No eixo de defesa, o que a gente tem, principalmente, são serviços de promoção e defesa, que aí depois eu vou falar um pouquinho mais cuidadosamente para vocês, que são as nossas casas de atendimento, todos os serviços que estão vinculados à Secretaria e que atuam pessoas que de alguma forma atuam junto, né, a pessoas que de alguma forma sofreram alguma violação e a apoiam para que ela não tenha os seus direitos violados novamente, e assim como a gente tem a proteção à criança e adolescente através dos conselhos tutelares, que mais recentemente também voltaram para a gestão da Secretaria. Claro, os conselhos tutelares têm uma atuação autônoma, mas a Secretaria de Direitos Humanos é responsável por fazer o apoio administrativo e o apoio de gestão para que eles funcionem, né, com orientações, com formações e tudo mais nesse sentido. No eixo de promoção de direitos, a gente tem como tarefa principal a formação e sensibilização sobre direitos humanos. Então, esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui hoje, quando a gente consegue fazer atividades na comunidade como um todo, né, junto a outras organizações, tudo mais, a gente está buscando fazer a formação e mais sensibilizar as pessoas sobre o tema, para que deixe de ser um estereótipo, assim, aquele lá defende direitos humanos, defende bandido, não é? É para a gente tirar essa ideia das pessoas e para que todo mundo entenda que direitos humanos é o todo. Então, quando a gente fala desse tema, a gente está falando sobre os direitos de cada um e de todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí também a parte de participação social, porque não tem como promover direitos humanos se a gente não parte de uma atuação e uma perspectiva democrática, que é reconhecer a importância de todas as contribuições que a gente pode receber e de que a população tem que ser a protagonista, né, de tudo isso. A gente, como poder público, está ofertando serviços, que a vida de todas essas pessoas elas possam ter condições mínimas, né, e básicas para que elas possam viver bem. E, por último, a articulação, visando o que eu estou chamando aqui de transversalização da cultura de direitos, que é o que a Tainá também tinha falado. Não faz sentido a gente fazer essa cultura de direitos aqui só na nossa caixinha. A gente tem que fazer, e a gente tenta, por meio de articulações com toda a rede municipal, com outros órgãos, trazer esse pensamento baseado em direitos para todos os outros lugares da sociedade, né? E aí que a gente traz aqui um pouco mais diretamente, qual que é o nosso papel, então, na prefeitura? Se a gente fosse resumir, essa atuação transversal junto aos outros serviços, aos outros órgãos, para que todo mundo possa atuar promovendo uma cultura de direitos e que garanta o atendimento e a efetivação desses direitos para as populações que hoje não conseguem acessá-los plenamente, né? E aí entra naquelas caixinhas de temas que eu apresentei inicialmente, né, ali no cronograma, com todos os temas que a Secretaria atua. E, além disso, e aí por meio dos nossos serviços, o atendimento dessas pessoas, né, com os recortes ali de população específica, mulheres, LGBT, população em situação de rua e os demais, que considera essa diversidade e as especificidades ali, as necessidades de cada um desses públicos, né? Então, é sempre uma atuação pautada nisso. A gente precisa olhar o indivíduo em todas as suas questões ali e, ao mesmo tempo, fazer com que todos os outros órgãos, todo mundo consiga olhá-lo com essa mesma perspectiva, né?
Então, quando a gente fala de direitos humanos ou da atuação da secretaria e da sua rede, a gente está lidando com um universo que é dos serviços aqui que a gente tem, mas que ele faz parte de uma rede mais ampla, considerando todas as políticas que a prefeitura tem implementado, às vezes não só por meio da Secretaria de Direitos, mas em parceria com outras pastas, né, como trabalho, por exemplo, o POT Pop Rua é um programa, o programa Transcidadania, todos são algumas ações que são em parceria com outros órgãos e que, de alguma forma, compõem isso que a gente chama de rede de direitos humanos, que são políticas, serviços, tudo que a gente tem voltados para essa defesa do tema. E isso daí também não está isolado, a gente está situado numa rede mais ampla de proteção e defesa, porque não é só a gente que atua com esse tema, a gente tem Defensoria Pública, Ministério Público, os órgãos de justiça que acabam recebendo essas demandas ou sendo mobilizados também durante todo esse processo para fazer a defesa. Então, a gente tem que trazer sempre essa noção de que a gente não está atuando sozinho, de que a gente não vai resolver o problema sozinho, né? Precisa sempre de muitos atores envolvidos. E aí, falando mais especificamente desse eixo, né, que são os serviços de direitos humanos, eu trouxe aqui para vocês, vou apresentar depois algumas atribuições, quais são as funções de cada serviço, né, mas aqui alguns links para vocês poderem acessar depois para conhecer um pouco melhor a rede. Então, a gente tem o link do Google Maps, né? Então, a gente tem o referenciamento tanto naquela... A gente tem uma plataforma municipal, que é o GeoSampa, e aí lá vocês conseguem ver os serviços, mas como o manuseio não é tão fácil, às vezes, a gente também tem um mapinha da rede de direitos humanos. Eu vou parar de compartilhar essa tela só para eu poder compartilhar a outra, que é o que tem... tá com esses documentos abertos. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Essa daqui é a carinha que a gente tem quando entra no link que eu estava mostrando para vocês inicialmente. Então, a gente consegue ver onde estão localizados todos os serviços da secretaria, consegue filtrar, por exemplo, como está aqui. Então, os vermelhinhos, por exemplo, são os conselhos tutelares que atuam na nossa rede. Dá para filtrar pela rede de atendimento à mulher, aqui, por exemplo, e é bem interessante que aí vê onde estão esses serviços e como acessá-los de forma mais rápida, né? Aqui, aí vocês vão conseguir ver qual que é o serviço, aonde que ele está, o endereço certinho, o telefone de contato. Então, é uma fonte de informação importante. Além disso, a gente tem também o próprio site da secretaria, né? Que vocês podem ter as informações sobre os serviços, como horário de funcionamento, mas também sobre a atuação de cada uma daquelas áreas que eu falei para vocês no início, né? Bom, se eu quiser saber como que é a atuação da coordenação de imigrantes e trabalho decente, e aí eu vou acessar aqui para entender um pouco mais o que a coordenação faz, quem são os representantes, como que está o conselho municipal, quais são os principais programas e projetos, acessar o site, fuçar, tentar entender, e inclusive às vezes questionar para nos sugerir como melhorar a transparência, são pontos importantes e que podem apoiar muito vocês na atuação do dia a dia do conselho, né? Aí, além disso, então, já passei pela rede, aqui o site da secretaria, a gente está criando, né, na verdade, ela está disponível aqui por esse link, um painel para ver como que é a atuação da nossa rede, né, com os resultados de atendimento, para a gente entender um pouco sobre o perfil das pessoas que chegam aos nossos serviços, entender como que é o volume de atendimento dentro de cada rede e que vocês podem acessar por esse link. Essa plataforma aqui é para o monitoramento, né, dos nossos serviços, a gente criou recentemente, e é um lugar também que vocês podem acessar para
aplicando filtros aqui, entendendo em que região que estão as pessoas que acessam os nossos serviços, né? De onde que elas são, qual que é a temática do serviço, está carregando aqui, demora um pouquinho. Mas, enfim, é uma outra fonte bastante interessante para o trabalho e para conhecer um pouco mais de como que a nossa rede atua, né? E aí, quando eu estou falando de rede, essa rede que eu estou mostrando aqui para vocês, que é essa rede ampla aqui de direitos humanos, vou voltar a apresentação para outro. Será que estou na página certa? Vocês estão vendo uma página do PowerPoint com serviços da SMDHC? Só alguém me confirma, por favor? Sim, estamos vendo. Ah, então beleza. Então, só como eu falei, esses links estão aqui na apresentação. Quando vocês receberem, vocês podem acessar à vontade. E aí, essa rede de direitos humanos, quando aqui está no painel de monitoramento e aqui está ali na rede, qual que é o trabalho dela, né? Então, a gente tem diversos serviços que atuam com diferentes temas ali específicos para considerar tudo que eu falei anteriormente, né? De que cada público, às vezes, tem uma necessidade ali que é dele, né? E aí a gente tem serviços especializados para atender essas demandas. Que aí é o serviço mais geral que a gente tem, que é a Ouvidoria de Direitos Humanos. Ele atua para receber denúncias de violação e também para acompanhar as denúncias, por exemplo, se tem um caso de abuso em um outro equipamento público, seja da assistência, qualquer outro, né? A pessoa teve alguma violação de direitos em algum espaço assim. A ouvidoria é o espaço que essa pessoa pode acessar para fazer essa denúncia contra um outro serviço. E aí a ouvidoria vai poder acompanhar e vai poder dar o primeiro acolhimento para essa pessoa, para que ela receba as orientações de como ela pode se defender, por exemplo, de como ela pode conduzir o processo, e dar um apoio também em termos de orientação jurídica e tudo mais. Então, todos esses serviços da rede sempre contam com um atendimento técnico, né, ali especializado, de uma psicóloga, uma assistente social, uma pessoa para dar orientações jurídicas, porque são serviços ali em cada território, né, que servem para atender e apoiar, né, quando a pessoa se vê numa situação de violação de direitos. Então, a gente tem a ouvidoria, a gente tem também o serviço de localização familiar de pessoas desaparecidas, que é aqui exercido pela divisão de pessoas desaparecidas, que faz a busca de familiares quando a pessoa desapareceu, e aí ela pode, a familiar, enfim, quem quiser fazer a busca, pode acessar esse serviço, tem todos os telefones, os contatos também no site da secretaria, para falar, olha, preciso que você me ajude. Então, é o departamento que vai ajudar na busca nos outros serviços da rede municipal, vai tentar fazer as articulações com outros órgãos para tentar localizar a pessoa e atuando nesse sentido. Além disso, como eu falei, a gente tem os conselhos tutelares, que foram mais recentemente para a secretaria, e que tem essa função de defesa também de crianças e adolescentes. Então, eles fazem a escuta, orientam, aconselham em casos que se tem a violação de direitos. A função deles é aplicar medidas protetivas em caso de crianças, adolescentes e das suas famílias, né? Fazer a requisição de serviços públicos, contribuir também para o planejamento, porque eles são representantes, né, eleitos e que têm uma atuação em paralelo da secretaria, mas fazem parte dessa rede, né, como agentes que também estão promovendo direitos para uma população específica, enfim, tem uma série de atribuições que são dadas não pela secretaria, né, mas pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, desses serviços, né, que eu já comentei, a gente tem centros de promoção e defesa, que aí dentro das várias temáticas que a secretaria atua, como mulheres, né, que a gente tem centros de referência e atendimento à mulher, para que a pessoa possa acessar se ela está vivendo uma situação de violência doméstica, por exemplo, ou precisa fazer, gostaria de fazer atividades para
para se inserir no mercado de trabalho, para ter acesso, ter um acompanhamento psicossocial, né, por uma equipe múltipla também ali de profissionais, ela pode acessar esse serviço, assim como o Centro de Cidadania LGBTI, o próprio CRAI, que é o serviço que oferta esse tipo de atendimento para pessoas imigrantes e que faz um apoio para a regularização migratória. Então, se a pessoa imigrante chegou aqui, está irregular ou está com problemas, ele dá todo o apoio, tentando se comunicar melhor com a pessoa, né, às vezes no idioma da pessoa. Então, tem um pouco esse objetivo. Os centros de igualdade racial, para atuar no defesa em caso de racismo, eu ia falar racismo e xenofobia, quando uma situação em pessoas imigrantes, por exemplo, aí atua junto com o CRAI, e os serviços para a pessoa idosa, né, que hoje a gente tem o polo cultural da terceira idade. Então, são serviços que eles atuam naquela chave que eu comentei para vocês inicialmente, para a promoção de direitos, então fazendo ações para mobilizar as pessoas da importância desse tema e, ao mesmo tempo, fazer a defesa dessas populações específicas, né, mulheres, pessoas LGBT, imigrantes e tudo mais, que têm dificuldade de acessar outros serviços ou que têm algum direito violado, né? Eles vão poder dar orientação e fazer o acompanhamento. E aí eu trouxe aqui só uma outra perspectiva, porque a gente vem numa construção de tipificar esse serviço da rede de direitos humanos e construir isso junto com as pessoas que atuam nesse serviço. Então, é sempre muito interessante ver qual que é a ideia que elas têm de qual que tem que ser a função desse serviço. E todas, em sua grande maioria, trazem que esse serviço de direitos humanos, na verdade, é uma rede meio, né? A gente não vai poder, muitas vezes, garantir o direito da pessoa, mas a gente fortalece essa pessoa com informações para que ela possa acessar os outros serviços municipais, os serviços públicos, e não tenha direitos violados. E é muito nessa perspectiva de fortalecer, de acolher bem e de orientar, que a gente oferta essa assistência e que se pretende, né, como uma complementar as outras atuações da prefeitura, mas que fortalecendo sempre o indivíduo que pode ter seus direitos violados ali de múltiplas formas. E aí, além desses serviços fixos, né, que eu falei, a gente tem serviços móveis, como as unidades de atendimento para a mulher em situação de violência, né, que é o ônibus lilás. A gente tem uma unidade móvel de atendimento LGBTI, uma unidade móvel do CRAI, que é o para imigrantes, né? E todos tentam levar para territórios em que a gente não tem um serviço fixo. Só uma perguntinha, desculpe me interromper. E onde fica o atendimento para mulher que sofre violência em situação de rua? Onde é que elas são atendidas? Porque até hoje eu não vi. A gente tem várias mulheres em situação de rua que sofrem violência dos seus parceiros, e eu não vi nenhuma proteção ainda para elas. Sim, olha só, para esses casos, o que a gente recomenda é que ela pode acessar os serviços de atendimento à mulher, que são centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência e centros de cidadania, para ter um primeiro acolhimento, para a gente poder ouvir o caso, entender para onde que vai direcioná-la. E aí, se ela está em situação de rua, a questão é poder fazer uma articulação durante o atendimento, né, para uma articulação com a assistência para poder encaminhá-la para um serviço de acolhimento, né? Então, é o que eu trouxe para vocês inicialmente. A gente não atua sozinho. Nosso papel é justamente ofertar esse primeiro acolhimento que a pessoa precisa, mas poder fortalecê-la para que ela acesse com garantia do seu direito, né, todos os outros serviços que a gente tem. Então, esse caso específico a gente não ia resolver sozinho, ia ser o nosso centro de referência, mais os serviços de acolhimento, né, juntos, para dar a proteção que essa mulher precisa. E aí, além desses serviços móveis também, a gente tem outras políticas, né, tem na parte de idoso, espaço longevidade, ou mais recentemente o programa Cérebro Ativo, depois da pandemia, que faz algumas atividades
para manter o envelhecimento ativo da população idosa, atividades lúdicas e diversas assim nesse âmbito. Tem o Portas Abertas, que oferece cursos de português para imigrantes. Tem programas, como eu comentei para vocês inicialmente, que é o Transcidadania, o Pode Pop Rua, ou Bolsa Trabalho, que aí são programas que articulam ações diferentes, assim, para aumentar a escolaridade, promover, garantir, tentar encaminhar para emprego e fornecer qualificação profissional, ao mesmo tempo que você fornece uma bolsa para a pessoa se manter nessas atividades, né, durante o período de vinculação ao programa. Então, tem várias ações que a Secretaria realiza, né, eu já falei um pouquinho dos fundos, mas que o que é importante esses programas podem mudar de nome, às vezes, mas aí vocês saberem onde procurar informação mais atualizada sobre eles, que é sempre no site da própria Secretaria, né, ou formas de acessá-los, e seguros, assim, e mais empoderados de que eles existem e que a gente também tem que sempre cobrar para que eles possam ser ofertados de forma mais qualificada, né, que tenha mais qualidade, porque a gente está trabalhando por isso, mas é sempre uma luta de todos, né, de reivindicar e fazer o serviço cada vez melhor. Aqui eu só tinha o último falando da participação social, né, como outro papel da Secretaria, mas era um pouco isso. Eu acho que a gente pode abrir para questões agora, tá bom? Obrigada, Amanda. Pessoal, agora a gente vai abrir para comentários, sugestões, perguntas. Não tem ninguém inscrito ainda aqui no chat. Alguém gostaria de falar? Bom, Luísa, Oi, pode pegar a palavra, Aldeirão. Tá. Bom, queria agradecer às colegas aí pelo empenho, pela clareza e pelo carinho de preparar todo esse material aí para nós. Eu só tenho ficou uma dúvida, né? E é uma dúvida que talvez a Amanda pode nos ajudar, que é a questão dos fundos que você trouxe, né? Você trouxe 2 fundos, né? Eu queria saber, só tem esses 2 fundos? Como é que está o controle desses fundos? Se você pudesse, talvez, explicar um pouquinho mais esses fundos. Você já falou que o recurso normalmente vem de pessoa física, principalmente de isenção do imposto de renda, né? E a outra, mas aí eu queria também saber como é que é acessado esses fundos e como é que é o controle deles. Luísa, a gente vai respondendo pergunta a pergunta ou você quer fazer por bloco? Assim? Senão eu posso responder já também. Eu acho que pode responder já, porque a gente não tem mais ninguém inscrito por agora para falar. Então, beleza. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir se soltando também e ver se quer fazer comentários. Tá certo. Aldeirão, é o seguinte, eles são criados normalmente em outros âmbitos, né? Então, pode ter fundos municipais da criança e do adolescente, fundo municipal da pessoa idosa em diversos municípios, porque tem a legislação federal e estadual que propõe que eles existam em cada local, né? Aqui eu não consigo trazer de cor assim, a legislação, não lembro, mas se precisar depois posso buscar e compartilhar com vocês. Como faz para acessar? Primeiro, né, só complementando o que eu tinha falado, como que ele se compõe. Então, além de pessoas, empresas normalmente também podem doar para os fundos. Então, quando está lá para fazer o imposto de renda, ou elas podem fazer uma doação mesmo. Então, qualquer um de nós que quiser, eu quero doar para o FUNCAD, quero doar para o FINID, pode fazer essa doação direta. Tem páginas também específicas de cada um deles para ver como doar, principalmente nos períodos de realização da declaração do imposto de renda, assim, e essa é a base dos recursos que estão lá, eles têm essa origem. Aí como que acessa para que esses projetos aconteçam, né? Como ele é um fundo, a diretriz que a gente tem, dada por essas legislações,
é que eles têm que ofertar e fazer atividades e programas, ofertar políticas para aquelas populações específicas. Então, o que a gente, como poder público, faz? Como não é só a gente que tem que gastar esse dinheiro, a gente lança editais anualmente, que são acompanhados, por exemplo, no caso do FUNCAD, pelo Conselho da Criança e do Adolescente, no caso do FIMID, pelo Grande Conselho Municipal do Idoso. Então, a gente apoia esses dois conselhos na elaboração desses editais para selecionar as melhores propostas. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou da sociedade civil, eu tenho uma OSC e eu quero fazer um projeto para aquele público, eu posso, quando tem o edital lançado, ver todos os critérios ali do edital e apresentar um projeto para que as minhas ações ali sejam financiadas pelo fundo. E aí os projetos normalmente têm uma duração específica, né? Por exemplo, 2 anos, normalmente. E aí eu vou ter o meu projeto subsidiado pelo fundo. O acompanhamento desses fundos, quem faz são os conselhos, então a secretaria, como eu falei, dá esse apoio administrativo para que o fundo funcione, então com RH, por exemplo, administrativo mesmo, fazendo as contratações que são necessárias. Então, por exemplo, o fundo precisa ter um contrato ali para manutenção de correio, para mandar correspondência, esse tipo de coisa. Então, a secretaria apoia nesse sentido. E, deixa eu ver. E também, acho que a gente tem nesse papel a competência de dar o suporte para o fundo funcionar melhor. Então, desenvolver sistema para apoiar a melhor arrecadação, fazer a comunicação, né, dar estrutura para que os projetos sejam financiados e, ao mesmo tempo, as pessoas que financiam que financiam o fundo, né, com os recursos do fundo, elas possam ter um acompanhamento do projeto, né? Enfim, é por aí. Eu não conheço muito a fundo os dois, assim, mas é um tema bastante interessante mesmo. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, eu posso tentar levantar na secretaria e encaminhar para vocês, tá bom? Pessoal, eu vi que tem uma mão levantada aqui. Renata Fortunato levantou a mão. Você quer falar, Renata? Eu gostaria sim. Pode pegar a palavra, então. Então tá bom. Eu queria dar parabéns para vocês, meninas, aí pela apresentação. Eu achei muito claro, bem esclarecedor. E eu tenho uma pergunta ainda sobre os fundos. Não sei se a Amanda vai conseguir me auxiliar. Eu queria entender um pouquinho melhor da dinâmica no seguinte sentido. Eu, enquanto trabalhando dentro de uma ONG, de uma OSC, de uma organização social, eu tenho determinado projeto, tá? Que ele funciona muito bem com crianças e adolescentes. Se eu fizer se eu traçar uma linha e buscar um empreendedor privado, por exemplo, uma multinacional que queira patrocinar esse projeto por meio do fundo, ele não consegue fazer isso só doando para o fundo, porque aí entra como que eu vou me fazer explicar? Ele entra numa conta geral, que vai para um total do fundo. Me corrijam se eu estiver errada. Agora, minha pergunta, não existe nenhum mecanismo, por exemplo, da empresa A tiver muito satisfeita com o projeto que eu desenvolvo dentro da minha organização social, doar pelo fundo para que eu, como organização da sociedade civil, possa estar desempenhando esse projeto? Porque até onde eu sei, precisa pegar o DARF, que é o documento de arrecadação, levar na secretaria para comprovar que a empresa tal doou para o fundo para que fosse realizado o projeto tal. Me corrijam se eu estiver enganada, por gentileza. Tá certo, Renata. É o seguinte, talvez eu não tenha todos os elementos para te responder, mas como eu falei, eu acho que é um tipo de dúvida que a gente pode levar para o departamento que acompanha normalmente. A gente tem ali dentro do organograma o departamento de parcerias. Então, ele cuida das parcerias que a secretaria celebra, por exemplo, para a gestão de um equipamento, de um serviço ali no território, ou para fazer um projeto específico, e ele também faz a gestão das parcerias que estão sob
o financiamento dos fundos. O que eu sei é que, normalmente, essas organizações que são financiadas pelo fundo, na época do edital, elas podem pedir para essas empresas doarem direcionado. Eu não sei o trâmite exato, tá? E aí eu acho que é legal a gente envolver o pessoal, às vezes até telefonar para o departamento de parcerias e para tirar essa dúvida, que eles vão poder orientar melhor. Mas o que eu acho é que existe sim essa possibilidade de direcionamento para um projeto específico. Eu só não tenho certeza se é só durante o período que o edital está aberto, por exemplo, que a organização pode captar, e aí quando ela capta, vai direcionado para o projeto dela, ou se durante todo o período que o fundo funciona, que é a todo tempo, ela consegue direcionar isso. Eu acho que deve ter essa diferença. Mas, como eu te falei, eu acho melhor a gente checar com o departamento de parcerias, porque como não é minha área, talvez eu fale abobrinha aqui para vocês. Tá legal, muito obrigada. Desculpa se eu te deixei meio desconfortável, era que só eu aproveitei o gancho, porque eu tenho também essa dúvida, por causa do que a gente trabalha com os fundos também, era por isso. Muito obrigada. Imagina, tranquila, não é desconcerto nenhum. Bom, gente, mais alguém gostaria de pegar a palavra? Acho que se não, podemos encerrar nossa formação, então. Queria agradecer demais a Amanda, queria agradecer também a Tainá pelas apresentações, acho que foram muito esclarecedoras. Queria lembrar todo mundo que essa aula de hoje foi gravada e vai ser enviada no mailing do Comitê Pop Rua para todo mundo que não conseguiu assistir. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu tirar um tempinho para estar aqui com a gente hoje. É isso, pessoal, muito obrigada. E aí, Luísa, só Obrigada ia falar a você. se vocês quiserem mandar dúvida assim, na apresentação, tem o nosso contato, a gente pode tentar fazer a ponte, né, com os outros departamentos, caso a gente não tenha informação, e a gente fica à disposição para dar esse suporte para o trabalho do comitê, que é tão importante. Tá bom? Todo mundo aqui no chat agradecendo a formação e falando que foi muito legal, muito esclarecedora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Boa tarde. Ô, pessoal, não esquece que amanhã tem seminário, às 10 horas começa, com todos os convidados, sobre